Boa tarde. Para a segunda unidade da disciplina de Ciência de Dados, eu fiz um trabalho envolvendo análise exploratória de dados de saúde mental de trabalhadores da tecnologia. A gente tem um documento de 2022 produzido pela empresa Yerbal, que é uma empresa que busca combater o burnout no ambiente de trabalho, e é, eles constataram algumas coisas que servem para contextualizar um pouco o estado do ambiente de trabalho da tecnologia. Eles viram que 2 a cada 5 trabalhadores entrevistados mostraram um alto risco de burnout. 42% dos profissionais de TI com alto risco de burnout consideram deixar os seus trabalhos nos próximos 6 meses. As mulheres apresentam um risco mais alto de burnout do que homens, e 62% dos trabalhadores se sentem fisicamente e emocionalmente exauridos. Então, nesse contexto, faz sentido analisar dados sobre saúde mental e tentar chegar a conclusões que estejam em concordância com esse diagnóstico que foi feito, né? Então, o nosso conjunto de dados foi obtido através do Kaggle. Ele se chama Mental Health in Tech Survey, ou uma enquete, né, online, realizada no ano de 2014, contemplando 38 países. Depois da remoção de outliers, né, e de missing values, a gente obteve 1.254 registros válidos, ou linhas, né? 2 atributos numéricos, no caso a idade dos entrevistados e o timestamp, que indica quando é que foi respondida as perguntas, e 25 atributos categóricos, incluindo a classe treatment, que corresponde à pergunta, né, você já realizou tratamentos de saúde mental? Então essa é a nossa classe, né, que vai ser utilizada para predição, né, para a tarefa de classificação na terceira unidade. Então a primeira coisa que a gente fez foi olhar para o balanceamento da classe, né? A gente pode ver que a classe está quase que perfeitamente balanceada, o que provavelmente vai trazer alguns benefícios na hora de treinar os modelos, né, de aprendizado de máquina. A gente olhou a idade dos entrevistados, né? Havia alguns outliers inicialmente, né? Teve gente que colocou idade negativa ou maior do que 120, né? E aqui a gente tem pessoas com menos de 18 anos, né? Eu poderia ter retirado essas pessoas da amostra, mas eu decidi manter porque, enfim, a gente sabe que mesmo na informalidade pode haver ocorrência de trabalho infantil, né? Tem pessoas muito jovens que conseguem trabalhar nessa área, e eu decidi não omitir esses dados, mas basicamente a idade média dos entrevistados foi de 32 anos e a idade máxima foi de 72. A gente vê que aqui em rosa a gente tem as pessoas que não buscaram tratamento, e em verde a gente tem as pessoas que buscaram tratamento, e a gente vê uma tendência moderada, né, de as pessoas mais velhas estarem um pouco mais propensas a buscar tratamento, né? A gente analisou a correlação e encontrou um p-valor significativo abaixo de 0,05, mas é uma correlação fraca, né? Menos de 0,01, nosso atributo numérico. Os países contemplados foram 38 países, mas a amostra está completamente desbalanceada, né? 60% dos entrevistados residem nos Estados Unidos, 15% no Reino Unido e 26% nos outros países. Então a gente nem utilizou esse dado na nossa análise, né? A gente considerou como se fosse todo mundo do mesmo país. Porém, quando a gente olhou a correlação entre a feature país e a classe, a gente identificou uma correlação não desprezível de 0,23. Então, apesar da gente não focar nisso agora, a gente provavelmente vai utilizar essa feature quando for fazer o treinamento dos modelos na próxima unidade. A identidade de gênero dos entrevistados foi respondida de maneira textual, né? Então havia várias identidades de gênero, e a gente basicamente agrupou as respostas em 3 grupos, que correspondem a mulheres cis, homens cis e pessoas trans. E logo de cara a gente vê que tem uma brutal desigualdade, desigualdade na distribuição de gênero, né? As mulheres cis, por exemplo, elas só são 16% da amostra,
que é até menos do que a estatística que geralmente se fala, de 25% de mulheres. Aqui foi menos, né? E os homens dominam a amostra. Então, para guiar a nossa análise, a gente primeiro fez uma análise de correlação bivariada, né? Utilizando o teste V de Cramer, que é baseado no teste Q-quadrado, geralmente é utilizado para variáveis categóricas. E a gente fez esse heatmap aqui com as 9 features com a maior correlação com a classe, né? E agora eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas features. Cada uma não, as 5 mais correlacionadas, né? Então, só lembrando que todos os p-valores obtidos foram inferiores a 0.05, então isso indica que realmente existe uma significância estatística. Então, Work Interfere. Essa feature tinha como pergunta, caso você possua uma queixa de saúde mental, você acha que isso interfere no seu trabalho? E a gente vê que a maior parte das pessoas sem tratamento disse que não sabe. E aí tem algo que precisa ser explicado, né? A forma como a pergunta foi feita, né, tem um condicionante no começo. Então, caso você possua uma queixa de saúde mental, então isso quer dizer que se a pessoa não possui uma queixa de saúde mental, ela vai deixar isso em branco, né? Porque ela não vai dizer não. Tipo assim, não interfere como, né? E aí, por causa disso, a gente tinha alguns missing values nessa feature. E aí a gente preencheu com não sei, né? E aí isso aparece nos dados, né? A gente vê que a maioria das pessoas deixou em branco. Então, provavelmente, essas pessoas que não buscaram tratamento, elas realmente, a maioria delas, não possuem uma queixa de saúde mental. Ao passo que as pessoas com tratamento disseram que, às vezes, isso interfere no seu trabalho. E essa feature tem uma correlação relativamente alta com a busca por tratamento, né? Porque se uma coisa interfere no seu trabalho, interfere no seu dia a dia, você provavelmente vai querer resolver aquilo, né? A próxima feature foi Family History, que pergunta se a pessoa tem um histórico de doença mental na família. A gente vê, né, previsivelmente a gente vê que a maioria das pessoas sem tratamento diz não ter um histórico de doença mental na família, enquanto que a maioria das pessoas com tratamento diz ter um histórico de doença mental na família. A próxima feature é Care Options, que a pergunta feita foi: você conhece as opções de cuidado de saúde mental oferecidas pelo seu empregador? Então, a maioria das pessoas sem tratamento disse que não conhece as opções. Enquanto que... inclusive, algumas pessoas disseram não sei. Então, assim, não sei se eu conheço, né? E já as pessoas com tratamento, a maioria delas disse que sim, elas conhecem as opções. E aí, a próxima feature é mais ou menos relacionada a essa, né? A Benefits. Ela pergunta se o empregador ele oferece benefícios de saúde mental, né? Eu não sei exatamente o que é que seria benefícios nesse contexto, mas eu acredito que esteja ligado a opções de cuidado de saúde mental de forma genérica, né? Então, a maioria das pessoas sem tratamento disse que não sabe, então eles não sabem se oferece benefício, e a maioria das pessoas com tratamento disse que oferecem, de fato. Então, se esses benefícios são ofertados, possivelmente as pessoas têm uma tendência maior a buscar esses benefícios, ou melhor, buscar tratamento, né? Se esses serviços são ofertados, a pessoa tem mais chance de buscar esse tratamento. E, finalmente, a feature gênero, né? A gente fez um plot ligeiramente diferente aqui, né? Novamente, sem tratamento é rosa e verde com tratamento. E a gente vê uma coisa bem interessante, né? Apesar das mulheres cis e pessoas trans estarem extremamente subrepresentadas na amostra, elas têm uma chance bem maior de buscar tratamento do que os homens cis. Inclusive, os homens cis são o único gênero no qual a gente tem um número menor de pessoas que buscou tratamento do que o número que não buscou tratamento, né? Então isso aí aponta para algumas questões que a gente vai discutir agora em seguida. Bom, quais foram os 4 insights que a gente pode dizer que conseguiu obter, né? O primeiro é que
baseado na feature de gênero, a gente vê que tem uma brutal desigualdade de gênero no setor tecnológico. As mulheres cis e pessoas trans, elas buscam auxílio de saúde mental com bem mais frequência do que os homens cis. Isso provavelmente está ligado a questões de tanto da socialização masculina, de ter dificuldade de buscar ajuda e falar de emoções e tal, mas também pelo fato de que as mulheres e as mulheres cis e pessoas trans, elas enfrentam formas de opressão singulares que são desconhecidas dos homens cis. Assim, os homens cis, eles não experienciam a mesma forma de opressão, né? Então, justamente por isso, por estarem subrepresentadas naquele ambiente de trabalho, elas vão enfrentar coisas que os homens cis não enfrentam, e possivelmente por isso elas vão buscar esse auxílio com mais frequência. O segundo insight é que o histórico de doença mental na família parece estar moderadamente correlacionado com a busca por tratamento, então pode ser bastante útil para, enfim, para fins de predição, né? O terceiro é que, em geral, as pessoas parecem não ter muito conhecimento da oferta de serviços de saúde mental em seus ambientes de trabalho. E o quarto insight é que, quanto mais fácil é acessar e ter informações sobre esses serviços de saúde mental, maior é a procura por tratamento e auxílio psicológico. Então, a partir daí, a gente pode propor duas medidas, né? A primeira é haver uma intensificação do combate à opressão de gênero e assédio no ambiente de trabalho, para que se possa construir espaços mais seguros e menos adoecedores para as mulheres cis e pessoas trans, né? Então, a gente também propõe uma criação de canais anônimos de denúncia e partilha, né, de experiências e apoio mútuo para mulheres cis e pessoas trans, a fim de que essas pessoas se fortaleçam e consigam enxergar uma coletividade ali, né, enfim, terem mais força nesses ambientes. E a segunda proposta é a melhoria do acesso a informações sobre a disponibilidade de serviços e benefícios ligados à saúde mental no ambiente de trabalho, bem com a própria garantia dos mesmos, né? Então, assim, para mim não faz sentido a pessoa ter que buscar um psicólogo por fora, ter que pagar um psicólogo. Isso era para ser ofertado pelos empregadores, sabe? Tipo, e aí isso também incluiria palestras e rodas de conversa sobre saúde mental nos escritórios, a fim de propagar essa informação, deixar ela livre e restrita para que todo mundo saiba exatamente quais são os seus direitos e o que é que eles têm disponível ali, o que é que eles têm como recursos ali, né? Então, foi basicamente isso o trabalho. Obrigado.